Natal. Sessão solene de entrega de título de cidadão. Natalense, Dr. Luiz Gonzaga Medeiros Bezerra. Natal, 15 de dezembro de 2008, às 16 horas e 30 minutos. Acho que está mais, né? Havendo número regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene de entrega de título de cidadão natalense ao Dr. Luiz Gonzaga Medeiros Bezerra. Com base no Decreto Federal de número 70.274, de 9 de março de 1972, que disciplina e rege o cerimonial público e a ordem geral da precedência, convido para compor a mesa, diretor dos trabalhos, as seguintes autoridades. O senhor Aloysio Lacerda, secretário de Assuntos Institucionais do Governo do Rio Grande do Norte. A senhora Jaqueline Albuquerque, estudante e esposa do homenageado. O senhor Laurêncio Nóbrega, empresário, ex-presidente do CDL. Esta sessão solene tem por finalidade entregar o título de cidadão natalense ao Dr. Luiz Gonzaga Medeiros Bezerra pelos seus relevantes serviços prestados à cidade do Natal. Convido a senhora Lorena Cabral, chefe do cerimonial, para acompanhar ao plenário desta Casa Legislativa o Dr. Luiz Gonzaga Medeiros Bezerra, que se encontra no gabinete da presidência. Convido o Dr. Luiz Gonzaga Medeiros Bezerra para tomar assento à mesa. Se encontra presente a colega Cássia Bezerra, estudante concluído de Direito, Bernadette Oliveira, jornalista, Antônio Bento, advogado, Olga Carolina, estudante, filho do homenageado,
Alberto Fernando, aluno INSS. Maria Medeiros, estudante, filha do homenageado. Érica Lins, parente do cunhado. Francisca Lima, sogra do homenageado. André Castro, advogado, amigo também do homenageado. Marta Isabelle, filha do homenageado. Luiz Stefano Giovanni Lima, de Albuquerque, filho. Olga Caroline Augusta Medeiros Bezerra, filho. Lima, de Albuquerque, filho. E a colega Selma Maria, e o nosso colega também, de Direito, o colega Washington. Convido todos os presentes a ficar de pé, a fim de cantarmos o hino nacional do Brasil, letra de Joaquim Osório Duques Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, com exceção da filha do nosso homenageado.
fazer aqui uma homenagem em nome da Câmara Municipal do Natal ao nosso homenageado. Falar desse ilustre professor é uma missão muito difícil, professor, porque suas qualidades são incomparáveis. Luiz Gonzaga Medeiros Bezerra, filho dos professores Luiz Medeiros Bezerra e Marta Bezerra de Medeiros. Nasceu em 16 de dezembro de 1960, entre as Serras do Cabugi e Feiticeiro, na antiga Itaretama, Lages. Casou-se com Jaqueline Albuquerque Mesquita, em 19 de setembro de 1986. Veio para Natal, em 1976, estudar o científico no Ateneu e o técnico no Anísio Teixeira. Formou-se pela Universidade Federal em História, Sociologia, Filosofia, Enfermagem e Obstetrícia. É mestre em Ciências Sociais, doutor em Educação e Representação Social e bacharel em Direito pela UNP. Exerce na UFRN, Maternidade Januário Cico, há 32 anos, o cargo de enfermeiro obstetra e professor adjunto de Direito Constitucional e Teoria do Estado há 20 anos na UNP. Fundou o Colégio de Psicanálise do Brasil e a Sociedade Brasileira para o Estudo das Humanidades. Publicou os seguintes livros: Ética e Paideia, Escritura de Direito e os romances Tardios e Maria Bom. Além do mais, é pesquisador pela CNPq e professor de Direito Constitucional e Tributário na Faculdade de Câmara Cascudo. Professor Luiz Gonzaga, doutor Luiz Gonzaga. Tive a honra e o privilégio, não só eu, mas meus colegas também, da turma 10ND, de tê-lo como excelente mestre. Não que a universidade tenha muitos mestres, doutores também, mas pela sua grande interesse que tem aos seus alunos, interesse de ensiná-los e forçando cada um de seus alunos a pesquisarem, a entender. Para mim foi um estudo de uma vida, e quando a gente pensa que está tudo acabado, começa tudo de novo. É a dialética. É uma teoria bastante, vossa senhoria me ensinou, não só a mim, mas a todos os colegas, né? Parabenizo como mestre, e muito mais ainda também como mestre, amigo de todos os seus alunos. O senhor tem essa grande aproximação, esse grande interesse de ver como é que estão os seus colegas. E nada mais eu posso dizer. Para mim, em nome, né, do líder nosso, a nossa líder de sala de aula, que foi, né, tanto como o Altécio, a companheira Bernadette, para mim, como vereador, é uma grande honra de dar, ser o autor dessa proposição ao senhor doutor Luiz Gonzaga, como mais novo cidadão natalense, nesse caso. Para mim é uma honra porque nós aqui, durante toda essa legislatura de 4 anos, eu não dei um título de cidadão a ninguém. Porque nessa casa, eu tenho algumas críticas nesse sentido, estava se dando títulos a pessoas que não têm seu relevante serviço prestado. Todos os cantores de banda axé da Bahia, os nossos colegas aqui já deram título. Inclusive, teve um que eu votei contra, a colega da banda Gil, porque eu acho que a casa tem que ter critérios. E critério para se dar às pessoas que esse título de cidadão natalense é muito importante. É uma homenagem que se faz a quem tem seu relevante serviço e se identifica e ama a cidade. E assim como o senhor acolheu o Natal, não só para estudar, mas também para constituir família. Para mim, é uma honra, mais uma vez, de conceder esse título. E nessa legislatura, faço questão de dizer, é a única pessoa que eu estou fazendo, que o meu gabinete concede esse título de cidadão a Vossa Excelência. Para mim, eu fico muito feliz, e muito mais ainda quando a Bernadette me procura de a gente fazer essa grande homenagem. E essa homenagem era para ser amanhã. Né? Todo dia que o nosso colega fica mais um ano mais velho e mais inteligente, né? O nosso homenageado. Mas não foi possível que amanhã nós temos o parlamento mirim, né? E tem que suspender todas as atividades para a gente
poder fazer cumprir esse calendário. Então, professor, hoje nós temos essa honra de dar ao nosso colega de Laje, conterrâneo, inclusive, da minha esposa, que é de Laje, e eu sou açuense, quase vizinho ao colega, né? Então, para mim, é uma honra tê-lo como mais novo cidadão natalense. Convido todos a ficarem em pé para que seja procedida a entrega do título de cidadão natalense ao nosso homenageado, que será entregue pela sua esposa, senhora Jaqueline. Cadê o título? Câmara Municipal de Natal, o presidente da Câmara Municipal de Natal, no uso de suas atribuições legais, resolve conferir ao doutor Luiz Gonzaga Medeiros Bezerra o título honorífico de cidadão natalense pelos relevantes serviços prestados à cidade do Natal. Palácio Padre Miguelinho, em Natal, 15 de dezembro de 2008, vereador Dix Nassi, presidente, autor da proposição, vereador Júnior Rodoviário, decreto legislativo 878/08. Agora passo a senhora Jaqueline para fazer essa entrega. Certo. Eu vou facultar agora. Convido o doutor Luiz Gonzaga Medeiros Bezerra para receber o título. Já aqui já fez, feito, né? Com a palavra o doutor Luiz Gonzaga Medeiros Bezerra, nosso homenageado. Inicialmente, quero cumprimentar a mesa, ao vereador Júnior, ao senhor Laurêncio Nóbrega, ao senhor Aloysio Lacerda, secretário de Assuntos Institucionais do Governo do Estado, e a minha esposa, Jaqueline Albuquerque Mesquita, e também a todos os amigos e os meus ex-alunos e os meus familiares que estão nesse momento aqui da entrega deste título de cidadão. Eu vou apenas repetir aqui algumas coisas que eu iniciei lá no momento lá da reportagem, né? Primeiro, a curiosidade deles é como é que alguém sai de uma cidade chamada Itaretama, que é extremamente castigada pela seca e também é uma cidade onde ela é quente durante todo o dia, à noite ela é muito fria, raramente chove, que hoje é conhecida com o nome de Lages. Então, justamente na cidade de Lages, eu tive a oportunidade. Minha família veio do Seridó, a minha mãe veio de Jardim e o meu pai para a cidade de Lages. E eu sempre digo que eu nasci entre o Cabugi e a Serra do Feiticeiro.
e algumas vezes, no meio, aparecia a água do rio Ceará-Mirim. Quando essa água aparecia, era um motivo de grande alegria, porque era raras as vezes que em Lages chovia. Mas, nascendo numa cidade de um clima tão quente, tão pulsional, tão forte, eu comecei as minhas atividades de estudante, porque, apesar de Lages ser uma cidade do interior, na década de 50 e 60, tinha a biblioteca da União Caixeiral, uma grande biblioteca com volumes de todos os clássicos da literatura universal, e o meu pai era quem tomava conta dessa biblioteca à noite. Outra coisa que veio também contribuir é que, como minha mãe, a professora Marta Bezerra de Medeiros, ela foi professora fundadora da educação em Jardim, Caiçara, Pedra Preta e também em Itaretama, eu tive contato com a biblioteca do Grupo Escolar Pedro II, que na década de 70 era uma biblioteca que já tinha obras como Casa Grande Senzala, obras dos explicadores do Brasil. Quando eu falo em explicadores do Brasil, eu recorro à Casa Grande Senzala, recorro também à obra do Aurélio Buarque e de Caio Prado Júnior. Então, aos 12 anos, eu já lia A Dama das Camélias, que era um romance de um autor parisiense do século XVIII. E, como na cidade de Lages, eu só poderia fazer até o curso normal, porque na minha época se chamava ginásio normal, então eu tive que vir morar na casa de um desembargador que era amigo do meu pai, e aqui eu fiz a escola Ateneu à noite e a escola estadual Anísio Teixeira pela manhã, porque filho de pobre não tem dinheiro para pagar cursinho. Eu tive que fazer 2 cursos de segundo grau, porque o que minha mãe ganhava e o meu pai não dava para pagar um bom cursinho. Esses 2 cursos de segundo grau, principalmente o curso do Ateneu, é que abriu as portas para a odisseia, que é a odisseia dessa atividade no campo da educação, no campo da enfermagem e obstetrícia, no campo da filosofia, no campo do direito, no campo da história e, posteriormente, no campo das artes. Então, a escola Ateneu foi uma verdadeira universidade para quem é pobre, porque era uma escola onde você tinha os melhores docentes e era estimulado continuamente a ler textos como o texto O Contrato Social, textos como Os Lusíadas, obrigatório, quando Angélica Moura era diretora do Ateneu. Todo estudante do Ateneu tinha conhecimento destes textos mais clássicos. E, enquanto na escola Anísio Teixeira, eu tinha uma educação mais tecnicista, aquela educação mais voltada para o ensino técnico e também para o ensino da biologia. O ensino da biologia foi tão forte que eu logo fui nomeado professor de biologia e ciências em São Gonçalo do Amarante. Então, muito cedo, eu aprendi a dar aula na cidade de São Gonçalo do Amarante, na Escola Municipal Dom Joaquim de Almeida. E, posteriormente, eu entrei da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para fazer
a faculdade de enfermagem e obstetrícia e assumi, logo que terminei, o cargo de chefe do centro cirúrgico na maternidade escola Januário Cico. Então, a minha atividade acadêmica, ela também vem cheia de elementos da atividade técnica. A maioria das pessoas, elas esquecem da minha atividade no campo da saúde de 32 anos, na maternidade escola. Até porque quando a atividade é uma atividade do cuidar, é uma atividade que não fica tão exposta, as pessoas esquecem mais. Mas a atividade da obstetrícia é uma atividade extremamente responsável, de um trabalho muito gratificante. E a atividade acadêmica no campo mesmo do ensino universitário é uma atividade extremamente eufórica, porque durante todo o tempo você está em contato com novos alunos, cheios de indagações, cheios de curiosidades, e é necessário saber que o que move a atividade acadêmica universitária são 3 coisas: lembrar, repetir e elaborar. Você sempre tem que lembrar, na hora de uma aula, do que foi que você aprendeu lendo Kelsen, o que foi que você aprendeu lendo La Salle, o que foi que você aprendeu lendo Montesquieu, o que foi que você aprendeu lendo Platão, lendo Marx, lendo Aristóteles. E, ultimamente, no ensino da Universidade de Potiguar, eu tenho lutado muito para que os alunos saiam do discurso do direito positivo, para que eles ingressem no discurso da ciência do direito, da teoria geral do direito e da lógica jurídica. Porque o direito positivo é letra morta. O direito positivo requer que alguém venha, interprete e retire do papel. Então, uma outra coisa que eu sempre peço aos alunos é que eles nunca esqueçam que não adianta ter uma Constituição se as pessoas não conhecem a Constituição. Porque a Constituição ela deve ser sentida no cotidiano das pessoas, deve ser refletida